pessoas querem coisas que, infelizmente, têm um impacto ambiental. Então, a transformação, para mim, tem que ser mais do lado do... Qual é a base, né, da energia? Qual é a base do... Tem que ser mais do lado da produção, né? Se a gente não mudar a tecnologia que faz os aviões voarem, que faz os carros andarem, que faz a luz acender, vai ser muito difícil contar que os consumidores que vão fazer a transformação sozinhos, né? Todo mundo vai virar vegano para andar de bicicleta e parar de viajar de avião. Não adianta, você não vai conseguir isso. Não é realista. Olá, Felipe. Boa tarde. Tudo bem? Como você tá? Boa tarde. Eu tô muito feliz de estar aqui nesse episódio, assim, um empreendedor falando sobre a sua empresa. Acho que é sempre algo muito, assim, refrescante de se ouvir no mercado com tantos setores e áreas já definidas, né? Então, por que você não começa se apresentando, fala um pouco sobre você, seu nome é um bom começo. Tá bom. Eu sou o Felipe Figueiredo, tenho 37 anos, sou casado, tenho um filho de 2 anos e sou empreendedor desde o ano passado. Uma jornada e tanto, a gente pode falar um pouco sobre isso. Mas eu já passei por outras experiências na carreira, né? Eu sou engenheiro de produção de formação, como vocês podem perceber pelo sotaque, sou carioca, formei lá na FRJ. E eu passei 6 anos e meio no BCG, como consultor, né? Até o estágio de líder de projeto. Nesse meio tempo eu fiz o MBA em Stanford e depois fui trabalhar, né, com a minha paixão já há bastante tempo, que é o setor de energia. E aí eu fiquei 3 anos e meio na Ômega Energia, que é uma das principais empresas de energia renovável no Brasil. Lá eu liderava a área de M&A, depois assumi também o Corporate Finance, depois eu posso falar um pouco sobre o que é cada coisa, né? Então, são termos que são claros para quem trabalha com o assunto, né? Depois, para mim, mais não para todo mundo. Então, depois eu posso falar um pouco sobre isso. E aí, enfim, eu ainda cheguei depois de sair da Ômega a ficar um tempo numa startup de um ex-colega do BCG, também nesse tema de sustentabilidade, que é o Reciclo. Mas foi um primeiro contato, né, com o mundo do startup, empreendedorismo. E aí, no passado, decidi me lançar de cabeça aí nessa jornada. E aí começou a Revert, que é a empresa que eu sou um dos fundadores, né? Na verdade, o meu sócio, que também se chama Felipe Matos, tinha começado a empresa há 2, 3 meses, quando ele se conheceu. E ele está procurando um cofundador, né? Porque ele é um cara com background de tecnologia, ele é engenheiro da computação, né? E já tinha tido uma startup que ele vendeu para a Crocs, depois foi diretor de produto da Vetex, e ele estava começando um negócio de energia. Ele entendia muito de tecnologia, muito de produto, mas pouco de energia. E precisava de alguém, né, do setor para complementá-lo. E aí foi nessa que a gente se conheceu, via amigos em comum. E era uma tendência que eu já estava vendo no mercado, né, cada vez mais o consumidor ter escolha, e poder escolher a sua fonte de energia. E isso abre um mercado gigante que antes não existia, né? E é nesse mercado que a gente decidiu atuar com a Revert, com foco no consumidor residencial, né? Pessoas físicas, pessoas como eu, você, etc., para que essas pessoas possam consumir energia renovável e também ter economia na conta de luz. Então, todo mundo quer ser sustentável, né? Mas o que de fato atrai o cliente é gastar menos, né, em geral. E isso que fez com que grande parte das empresas contratasse energia renovável do Mercado Livre, já fazem isso há muitos anos, porque a energia renovável se tornou a fonte mais barata no Brasil, né? Eólico, solar, etc. E as empresas, né, fazem uma publicidade positiva, atingem lá as metas SG, mas principalmente economizam em relação ao que elas tinham antes. Então, e aí, com isso, a gente leva essa mesma solução para o consumidor final. E como é que funciona isso, né? A gente trabalha na mesma regulação, que se chama geração distribuída, que permite que você tenha painéis solares na sua casa. Então, na mesma forma que você pode ter uma pequena
usina solar, né, no seu telhado, você também pode compartilhar uma parte de uma usina solar um pouco maior, né, conectada na mesma rede de distribuição. E isso permite que muitas pessoas que não têm acesso à geração distribuída local, né, ao solar no telhado, consigam usufruir desse benefício e estimule a implantação de novos projetos de energia renovável. Muita gente mora em apartamento, muita gente mora em casa alugada, ou não tem o dinheiro ou o crédito para investir no sistema solar, ou então simplesmente não querem ter o trabalho, né, de contratar um fornecedor, instalar os painéis, manter, etc. Então a gente torna isso, se consumir energia renovável, um processo muito simples. A gente é uma empresa, né, de base tecnológica, a gente foca muito em ter uma experiência digital, e no site da Reverde, em 5 minutos você contrata o serviço, e é algo também super flexível, né? Se você quiser sair em algum momento, é só você nos avisar com 3 meses de antecedência. Então, é uma proposta que é quase óbvia, né, para o consumidor final. Tipo, você não quer, quem não quer economizar e ainda ajudar o planeta, estimulando novos projetos de energia renovável? Então, assim, é uma proposta muito clara, só que é um produto novo, um produto que as pessoas não entendem, um produto que as pessoas não conhecem. E esse é o nosso grande desafio, explicar e trazer os clientes para a empresa, né? Então, depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Não, perfeito. Eu sempre me perguntei que essa questão de energia renovável é algo que todo mundo apoia, no fundo, mas acho que é um estigma que talvez seja até mais caro. Vocês estão trazendo isso como um benefício até financeiro, né, para as pessoas. Sim. Eu acho que tem essa visão, né, que a energia renovável é mais cara, né? E isso vem de não muito tempo atrás, porque de fato era verdade. Era verdade. Sim, o custo da energia solar, eu não sei o número exato, mas assim, nos últimos 10 anos caiu tipo 80% no mundo. E isso fez, assim, está transformando todo o mercado de energia mundial, né? Porque hoje as fontes mais baratas para expansão, para novas usinas, são eólica, solar, etc. É mais barato hoje você gerar energia solar do que gerar energia de uma usina a gás, por exemplo. Então, isso tornou, né, as renováveis protagonistas e permitiu que não tivesse mais trade-off entre, não, eu quero pagar mais caro e ter uma fonte renovável. Não tem mais trade-off. Então, você pode ter. Renovável é o mais barato hoje em dia, então você não precisa sacrificar nada, né? Então, vira uma coisa, tipo, por que não? Mas por que se tornou mais barato? Tipo, foi alguma política macroeconômica de algum país, assim? Por que houve essa transição? A principal razão é a evolução tecnológica, né? E aí, sim, a evolução tecnológica foi estimulada, né? Quando era mais caro, precisava de subsídio para o mercado se desenvolver. E alguns países deram subsídios e com isso puxaram o mercado. O primeiro país relevante assim, que deu subsídio, por exemplo, para a energia solar foi a Alemanha. E aí o mercado se desenvolveu muito lá. Isso estimulou empresas na China a começar a fabricar painel, etc. E depois outros países também passaram a dar subsídios, Estados Unidos, hoje a China, etc. E com esses subsídios, a indústria pode crescer, né, sair do zero. E aí é a maravilha da evolução tecnológica, né? A energia solar tem uma evolução parecida com o que você tem em semicondutores, até porque o painel solar é um semicondutor, né? Então, o semicondutor, né, os chips, sempre que você dobra, sempre que a cada 2 anos você tem dobra a performance dos chips no mundo, é a lei de Moore, né? E a energia solar tem uma tendência semelhante, você vai aumentando a capacidade, ela vai se tornando cada vez mais eficiente, cada vez mais barata, etc. Cada vez mais gente fazendo e melhorando cada etapa do processo. Então, com isso, a tecnologia vai avançando e vira uma coisa cada vez melhor, né, e mais barata. E ainda tem muita coisa para evoluir. Em que sentido? Não, a tecnologia mesmo, assim, os painéis ainda, a eficiência dos painéis solares ainda é abaixo de 20%, ou seja, do que vem da luz do sol, que é convertido em eletricidade, é só 20% da energia do sol. Então, se você aumentar a eficiência, você já pode, né, isso melhora, reduz o custo, enfim, reduz o custo do sistema solar, porque com uma placa você vai conseguir produzir mais energia. Então, ainda tem muita coisa para avançar no setor, tanto solar quanto outras fontes renováveis, né? Uhum. Eu quero muito saber como que você acabou entrando nesse mercado de energia, né?
Mas primeiro eu queria só voltar um pouco, então, você é formado em engenharia de produção, né, na UFRJ. Queria saber como foi seu primeiro passo no mercado de trabalho. Então, você pode me contar um pouco dessa fase? Claro, claro. Então, eu na faculdade eu fiz duplo diploma na França. Fiquei 2 anos. Qual faculdade? École Centrale. Eu fiquei 2 anos em Lyon, lá na França. E lá o conceito é engenharia generalista, que até eu acho um conceito interessante, assim, que você só escolhe a sua especialização lá no último ano da engenharia. Então, os 4 primeiros anos, né, são generalistas. Você aprende um pouco de todas as áreas, todas as disciplinas da engenharia, e aí depois você escolhe onde você vai se especializar. E realmente eu acho muito... Sei lá, acho que eu não tinha maturidade nenhuma com 18 anos para saber... Mal para escolher a carreira, nem sei. Assim, entre engenharia e economia e outras coisas que eu pensava, já era difícil. Ainda mais escolher dentro da engenharia quais das, sei lá, 10, 15 opções que existiam e escolher. Então, assim, eu achei interessante o modelo lá. E foi uma coisa que me deu, assim, mais amplitude, né? Assim, contato com outras áreas e tal. E foi interessante. Mas aí, quando eu voltei, acho que eu sempre tinha um perfil mais de generalista. Assim, nunca fui muito, tipo, super focado em um assunto e tal. E aí, o que tinha, assim, de carreira generalista que eu achava que fazia sentido? É a consultoria, né? Então, o que eu ouvia falar era, pô, consultoria você vai participar de projetos diferentes, vai aprender várias coisas, vai trabalhar em diferentes indústrias, diferentes tipos de empresas, etc. E você vai aprender muito, é uma carreira estimulante, etc. E eu me interessei, aí eu fiz quando eu voltei da França, eu tinha 1 ano e meio para terminar a faculdade, eu fui fazer um estágio em consultoria, numa consultoria do Rio, que depois cresceu bastante desde então, que é a Visagio, e comecei a olhar o mundo das consultorias estratégicas, né, internacionais. E aí me preparei, enfim, tem um processo seletivo um pouco específico, entrevista de case interview, e aí você tem que se preparar um pouco, né, você tem que treinar. O que você fez para se preparar? Eu lembro que tinha um livro, Case in Point, eu acho o nome dele, e eu li esse livro e eu montei um grupo com outras pessoas que estavam aplicando na época e a gente simulava entrevistas um com o outro. E isso ajudou bastante. E o próprio processo, ao longo dos processos, né, porque, sei lá, para algumas consultorias, você vai aprendendo também, né? Você vai lá numa entrevista, você vê, pô, tinha feito melhor aqui e tal. E aí na seguinte você já está mais preparado e tal. Então, inclusive, a primeira vez que eu apliquei, que era para estágio, para o BCG eu não passei. Não passou? Não. E aí na segunda eu passei. Então, assim, exatamente. Então, nada melhor para aprender do que viver a situação de verdade, né? Então, e aí, enfim, eu passei para algumas consultorias e escolhi o BCG. Foi uma escolha acertada, assim, eu gosto muito da cultura da empresa, do estilo das pessoas, etc. E foi um tempo bem interessante, assim. Eu acho que realmente aquilo que eu esperava antes, aprender coisas diferentes, ter bastante esse dinamismo de você estar sempre num projeto novo, né? A cada 3 a 6 meses a vida mudava toda, então você tinha que aprender sobre uma indústria nova, sobre um novo assunto, trabalhar com uma nova equipe, mudava o chefe, então isso você mudava de empresa, o escritório que você trabalhava, né, você tem que ir para o cliente, então o escritório mudava, então você vai sendo exposto a várias situações, a vários ambientes, que é uma coisa mais difícil você estar numa empresa só, especializado em um tema específico. Então, esse lado de ter amplitude, assim, conhecer bastante coisa, foi realmente o que eu esperava, né? E aí eu fiquei 3 anos, inicialmente 3 anos, aí fui para o MBA, depois ainda fiquei 1 ano e meio, 2 anos, quando eu voltei. Uhum. E aí a carreira de consultoria, ela tem etapas bem definidas, né? Assim, tudo tem um pouco de prazo
há 2 anos você entra como analista, que lá no BCG chamava associate, mas em outras consultorias chama business analyst, etc. E aí depois, com 2 anos você é promovido para promovido, né? Pode ser promovido para senior associate. E é sempre o que eles chamam upper out. Então, nas janelas de promoção, ou você é promovido, ou você é convidado a ser tirado. Nossa, então é cadenciado, assim, nesse sentido. Cadenciado. Tipo, é esperado que você seja promovido, caso Sim, contrário. exatamente. Ninguém fica estagnado, né? O que é interessante. Então, você chega na janela, você tem um tempo. E até tanto tempo, se você não for promovido, tchau. E isso é, tipo, muito transparente, as pessoas entendem o processo. E assim, de fato, acho que tem pessoas que... Assim, é um trabalho muito específico. O estilo do trabalho... E casa melhor com algumas pessoas do que outras, entendeu? Tem gente que não se adapta tão bem ao estilo do trabalho e tudo bem, e faz parte. Inclusive, acho que tem uma coisa legal de consultoria que eles cultivam muito a rede de alumni, né, de ex-consultores. Então, por exemplo, o BCG foi até 2 semanas atrás. Eles fazem um encontro todo ano com os alumni. Então, um evento, aí todo mundo que trabalhou lá é convidado, a se encontra os ex-colegas. E é uma coisa, claro, que a consultoria tem interesse nisso, né, porque ela quer manter a relação com as pessoas que trabalham lá, que depois podem ser potenciais clientes, né, executivos de empresa, etc. Mas é uma coisa bem legal, porque ninguém sai assim, sai, perde a conexão com a empresa, enfim. Eu acho legal que eles tentam manter esse contato e que nem as universidades americanas fazem também, né, de você continuar ligado à instituição mesmo depois de se formar. Então é algo bem legal e que torna a saída, por exemplo, se alguém é convidado a sair, né, mais leve, assim, porque a empresa não quer que a pessoa saia magoada ou chateada. Quer que ela saia feliz e depois, 10 anos depois, contrate a consultoria para fazer um projeto na empresa onde ela trabalha. Mas é comum ter muito layoff, assim, tipo, das pessoas que trabalham? Não é layoff, né? Assim, layoff é quando você demite um monte de gente de uma vez, assim, né? De forma totalmente inesperada. É um processo normal, assim. A cada ciclo de avaliação, temos pessoas que são promovidas, outras são, tipo, você dá a última chance, assim, tem mais quanto tempo para ser promovido, e outras são demitidas. Então, assim, é normal. O jogo é assim. Mas o que faz uma pessoa, tipo, ser classificada como uma pessoa que pode ser demitida, assim? Tipo, ela tem que se esforçar muito ou é uma coisa que acontece? Acontece, assim, todo o processo é baseado nas avaliações que você tem. Cada projeto que você faz, assim, a gente tinha uma avaliação no final do projeto, formal, que o seu gestor fazia, e aquilo ficava no seu, né, nem o histórico escolar, no seu histórico lá, todas as avaliações que você teve. E aí essas avaliações que eram usadas, era o principal input para decidir se você estava pronto para ser promovido, E aí tinha um comitê que avaliava caso a caso, o comitê de sócios e diretores que avaliava caso a caso para decidir quem ia ser promovido, etc. É um negócio muito transparente e a cultura também, a consultoria, tem muito feedback constante. Então, assim, eu não esperava até o final do projeto para ter essa avaliação. Cada 2 semanas, 3 semanas, o seu gestor te dava um feedback e tal. Então, é uma coisa é uma coisa que faz muito parte do ambiente, assim, esse feedback constante. Isso é importante também, acho que, para as pessoas aprenderem. Assim, é um lugar que você cresce rápido também, porque você está sempre sendo avaliado e recebendo feedback de como melhorar em várias dimensões. Então, acho que é algo bom para aprender também por causa disso. Né? Uhum. E quais foram os seus maiores aprendizados nessa fase? Assim? Acho que quando você trabalha com diferentes assuntos, e aí você entende bem como uma empresa funciona nas diferentes áreas, né? Como é que as decisões são tomadas, porque você trabalha com diferentes assuntos e você trabalha, em geral, próximo, né, à alta gestão da empresa. É uma coisa que também, assim, quando você está no início da carreira, não é todo mundo que tem essa exposição. Desde o primeiro ano do BCG, eu já fazia reunião. No início do primeiro ano, não ficava mais calado, mas eu estava lá na reunião com o CEO, com os diretores das empresas,
E é isso, você vê, né, no nível mais alto como é que as decisões são tomadas na empresa, como é que a empresa funciona, como é que é a política interna, né, etc. Então, acho que isso é algo que é um aprendizado muito válido. Eu acho que tem outra coisa também, consultoria, que eu levo bastante, é a forma de pensar. Né? Você tem que, como você tem pouco tempo para chegar numa resposta para os problemas, você tem que pensar de uma forma muito estruturada, sistemática. Quais são minhas hipóteses? Sempre assim, né? Quais são minhas hipóteses para responder essa pergunta? Como é que eu vou testar essas hipóteses? E aí, que análise eu preciso fazer para testar essas hipóteses? Então, esse processo de raciocínio muito estruturado para resolver o problema é algo que até já veio um pouco da faculdade de engenharia, né? Um pouco estilo, mas aplicado ao mundo de negócios é algo que eu aprendi muito na consultoria, né? E eu acho que isso tem muito valor depois. Tipo, você perde o medo de, tipo, temos um problema tal, e agora? Tá bom, calma aí, problema tal. Qual é a hipótese, qual é a causa desse problema? A hipótese é essa, tá? Então, o que a gente precisa testar para saber se... Precisa analisar ou testar para saber se isso é verdade ou não. Então, esse modo de pensar e tal, acho que é algo que fica bastante. E aí, a última coisa são os assuntos específicos que você trabalha, né? Eu acabei indo no BCG, eu comecei a trabalhar muito com energia no BCG. Energia de uma forma ampla, né? Porque é principalmente óleo e gás. E eu fiz um projeto também em biocombustíveis. E aí você vai aprendendo sobre o assunto. E aí também comecei a me interessar mais pelo mundo da energia, né? Eu tinha feito um estágio na França em energia nuclear. E aí depois, no BCG, eu trabalhei muito com óleo e gás, um pouco com biocombustíveis. E aí você começa, né? Eu comecei a me especializar nesse assunto. Na consultoria você tem algo legal que são as práticas, né, que são, enfim, grupos de pessoas que trabalham e estudam um determinado assunto. E aí você tem esses grupos se reúnem, tem milhões de treinamentos para você acessar, tem muito material para você acessar. Você vai aprendendo mais sobre a indústria e vai se aprofundando, e foi uma coisa que eu comecei a ter tanta vontade de me aprofundar que eu falei, tá bom, então acho melhor eu ir trabalhar com esse negócio, né? E aí na consultoria às vezes é um pouco mais difícil ser especializado, né? Porque ainda mais, acho que nos Estados Unidos, por exemplo, era mais fácil, porque o mercado americano é gigantesco. Então lá pode ter um cara que é especializado em marketing de empresas de energia solar, entendeu? Assim, agora, no Brasil, não. O mercado é muito menor, então você tem que ser mais flexível, você tem que saber fazer mais coisas. Então, isso acaba sendo mais difícil você se especializar dentro de uma consultoria. Tem especialização, mas acho que é algo que você acaba sendo mais generalista mesmo. Mas antes de ser alocado para essa parte de energia lá no BCG, você passou por quais cargos exatamente? Tipo, como funciona a ascensão de uma pessoa? Não, a parte não é que eu fui alocado para a parte de energia, foi um pouco coincidência e um pouco você vai buscando, assim, você tem alguma influência sobre o projeto que você é alocado, mas você não escolhe. Então você tem um momento ali que, eu gostaria muito de trabalhar com esse projeto, aí você vai se aproximando dos sócios, dos diretores que trabalham naquele assunto, você pode pedir, falar, não, eu gostaria de fazer esse projeto, mas no final das contas, tipo, a decisão final não é a sua, sabe? Então, para mim, eu ir para a energia também foi um pouco... eu morava no Rio na época, e a indústria de óleo e gás é muito no Rio, e eu ficava feliz quando colocava no projeto no Rio, porque eu não precisava ficar viajando, né? Viajar é legal no início, depois você enche o saco de ficar fora de casa 4 dias por semana. Então, eu comecei a falar, tá, então, me coloca em projeto no Rio e tal, e aí os projetos no Rio eram energia, e aí foi, enfim, a conveniência, o útil, juntei o útil ao agradável ali, nesse caso. E o que te interessava desses projetos, assim? Eu acho que o setor de energia é interessante a escala das coisas, assim, tudo é muito... Energia e infraestrutura em geral, né? É tudo muito gigantesco e de fato, né, assim, você ser mais eficiente. Eu também fiz vários projetos na Petrobras, por exemplo. A Petrobras, se ela for 1% mais eficiente em qualquer coisa, ela já economizou bilhões, assim. Bilhões? Bilhões, porque... Não, todas as cifras lá que a gente tinha nos projetos eram bilhões. Ah, bom. Porque
por exemplo, um poço do pré-sal offshore, um poço, né? Em um campo de petróleo vai ter 20 poços, por exemplo, 10, 20 poços. Um poço custava $100 milhões para você construir. $100 milhões é quanto muitas empresas médias grandes faturam, né, por ano. E então, assim, as cifras eram muito gigantescas. Então, você tem que fazer bons investimentos, você ser eficiente na operação, faz muita diferença, né, no setor desses, que é intensivo em CAPEX, que a gente chama, né? E renováveis tem uma dinâmica semelhante, claro que ainda assim, ainda é uma indústria muito menor do que petróleo, né, mas que está crescendo. Os investimentos depois eu vou falar um pouco da UMA, mas os investimentos que lá a gente fazia de novos projetos, de M&A, né, comprar projetos, eram nas escalas aí centenas de milhões, não era tanto bilhão, mas já eram projetos grandes, assim. Então, isso foi algo que me atraiu. Eu acho que eu, realmente gosto do tema da transição energética, né? Eu comecei a ficar um pouco incomodado de trabalhar com petróleo, não porque eu acho que tem vergonha nenhuma em trabalhar com petróleo, é uma coisa que todos nós, né, você, consumimos todo dia, o plástico, a gasolina, os produtos chegam na nossa casa transportados por petróleo. O petróleo é fundamental para a nossa vida na sociedade, mas não é o futuro. E eu queria trabalhar com o futuro da energia. O futuro da energia é a energia renovável. E eu comecei a me interessar cada vez mais pelo problema da nossa geração, que é as mudanças climáticas. E aí, aí já vou falar do MBA, então, fazendo a ponte com o assunto. Quando eu cheguei em Stanford, assim, esse assunto era, topo da prioridade, né, lá no campus, assim, isso era... Tanto que Stanford inaugurou, recentemente, a escola de sustentabilidade, que está no mesmo nível da escola de negócios, da escola de direito, da escola de engenharia. Stanford não abriu uma escola nova há, sei lá, 80 anos. E agora tem uma escola 100% focada em sustentabilidade, com a missão de achar soluções principalmente para as mudanças climáticas, né? Então, e lá, a primeira semana no campus, eles convidaram, né, o pessoal que era interessado pelo assunto, todos os estudantes de pós-graduação, né, mestrado, doutorado, que se interessavam pelo assunto. Há uma semana, um intensivão de mudanças climáticas, transição energética e tal. Aí, depois disso, sabe, é isso que eu quero, esse é o tema da minha carreira. Na verdade, antes eu já tinha essa ideia, mas aí solidificou de vez. E aí, enfim, eu acho que nem todo mundo, né, tem um tema na carreira e tudo bem, mas para mim é algo importante, algo que me faz ter um sentido de continuidade, assim, de acordar todo dia, não, estou nessa missão que eu já estou há um tempo e que tem muita coisa para fazer, né? E é isso, é um mercado que tem muito futuro, porque a escala da transformação que a gente vai precisar no mundo para resolver esse problema é gigantesca, assim, é a maior coisa aqui. É um mundo que é viciado em petróleo, e mudar disso é muito difícil. É muito difícil, precisa, de todas as disciplinas, né? Engenharia, políticas públicas, tudo. E o que impede, o consumidor final de mudar, naturalmente, os hábitos dele? Porque hoje você falou que todo mundo vive à base do petróleo, né? Tudo que chega é à base do petróleo. Agora com a Revert, por exemplo, qualquer pessoa pode fazer pelo menos uma transição que pequena, se você pensar num país inteiro, pode ter uma significância absurda, né? Eu acho que as decisões individuais, assim, dos consumidores importam, né? Mas o que faz diferença mesmo é muito difícil você falar para as pessoas, consumam menos, façam menos isso, façam menos aquilo. As pessoas, né, querem ter uma vida confortável, querem, sei lá, comer carne, querem andar de carro, querem andar de avião, viajar pro exterior de avião, etc. As pessoas querem coisas que, infelizmente, têm um impacto ambiental. Então, a transformação, para mim, tem que ser mais do lado qual é a base, né, da energia, qual é a base tem que ser mais do lado da produção, né? Se a gente não mudar a tecnologia, se
que faz os aviões voarem, que faz os carros andarem, que faz a luz acender, vai ser muito difícil contar que os consumidores que vão fazer a transformação sozinhos, né? Todo mundo vai virar vegano para andar de bicicleta e parar de viajar de avião. Não adianta, você não vai conseguir isso. Não é realista. Então, a mudança tem que vir na produção, tem que vir na tecnologia. Uhum. E perguntando um pouco sobre a questão do MBA que você fez, assim, o que mudou para você fazendo MBA? Tipo, eu imagino que é uma coisa que falam hoje em dia que muda muito a carreira de uma pessoa. E eu queria saber em que sentido isso acontece, assim, por que é uma experiência tão significativa? Acho que, assim, o MBA pode significar diferentes coisas, né? Dependendo do seu momento de carreira, dependendo da pessoa. Para muita gente é um momento de transição de carreira, né? Você, por exemplo, tinha uma carreira técnica em engenharia e você quer ir para o mundo de virar um executivo, né, e tal. Aí o MBA ajuda muito nas transições de carreira, né? Então, esse é um caso. Acho que para mim, em específico, o MBA, acho que primeiro abre muito a cabeça para outras possibilidades, né? Eu estava ali no mundo da consultoria e tal, só enxergava aquilo, e aí você chega lá e tem, né, pessoas na sua turma que trabalham com mais diferentes assuntos, vários que são empreendedores, né? Stanford no Vale do Silício, então tem muito o mundo da tecnologia está muito próximo, né? Então você começa a abrir a cabeça para outras coisas que você pode fazer e que podem ser interessantes na carreira. Então acho que isso foi uma coisa que faz bastante diferença para mim. E eu acho que tem um lado também de tem sim, assim, adquirir algumas capacidades de liderança e tal, que hoje eu vejo que fazem diferença, sabe? E Stanford específico tem muito esse foco nos soft skills, comunicação, como se relaciona com as pessoas, etc. E que eu acho que demora para você ver o efeito, mas depois você começa a ver que você está eu voltei de lá mais maduro, mais capaz de melhor como gestor de pessoas e como líder. Sabe? E o application, ele é muito difícil, assim? Que nem, por exemplo, entrar numa empresa de consultoria? Como que funciona? Muito mais. Assim, trabalho para entrar na empresa de consultoria, sei lá, 10% do trabalho para entrar no MBA. É bem trabalhoso o application, porque você tem que fazer uma prova, que é o GMAT, que é uma prova, assim, lógico, matemática, um pouquinho de inglês, e que é uma prova, assim, que é horas de estudo que define o resultado, assim, que é horas de ficar treinando, praticando e ver lá e fazer. Então tem isso. Depois tem os essays, né, que é o coração do application, assim, que é você falar basicamente por que você quer ir para o MBA, qual é a sua visão de vida, de carreira, etc. E esses, gastar muito tempo para fazer bem e tal. Ainda mais assim, a gente não tem essa experiência, né? Porque os americanos têm essa experiência quando eles entram na universidade. Eles já passaram por isso tudo uma vez. Eles fizeram lá o SAT, fizeram os essays e tal, então passaram por um processo seletivo muito semelhante. Para a gente é tudo novo. E eu acho que brasileiro tem assim, a gente não é treinado aqui para contar a nossa história de uma forma estruturada que os americanos são. A gente não é treinado para saber se vender bem também. Então você tem que aprender a fazer essas coisas, né? Depois que eu li as primeiras versões do S, eu falei, tô me achando demais isso aqui, mas você tem que fazer, você tem que se promover e faz parte do esperado, né? Então tem os S que eu não trabalho, aí você ainda tem que fazer o TOEFL, porque você é estrangeiro, então você tem que ter provado que você sabe falar inglês. Aí tem os formulários do application, assim, é uma coisa de páginas e páginas que você tem que fazer. Tem que ter carta de recomendação de 2 a 3 pessoas. E isso, assim, em geral, as pessoas não aplicam só para uma universidade, eu apliquei para 5. 5? Quais? Então, Stanford, MIT, Kellogg, Booth e Berkeley. Então, assim, são 5 vezes todo esse trabalho que eu falei. Porque cada escola faz uma pergunta diferente no ESC, então não dá para você copiar e colar.
E claro que cada escola tem uma cultura diferente, então você vai adaptando e tal. Sei lá, em Berkeley tinha uma pergunta que era você falar uma música que representava você. Obviamente essa pergunta é super específica, você tem que escrever um essay específico para essa pergunta. O de Stanford é famoso que são 2 perguntas só, né? São What Matters Most e Why Stanford, mas são perguntas totalmente profundas e abertas, né? Tipo, e aí você tem que dar uma resposta e no final das contas, assim, o pool de pessoas aplicando é muita gente qualificada, muita gente com currículos parecidos com o seu, e ali é no detalhe um pouquinho de sorte que você vai se diferenciar. O que você escreveu no seu, assim, você lembra? O meu, assim, eu acho que eu até fui bem honesto no sentido, assim, do meu plano de carreira, porque eu falava que eu queria empreender em energia, que é o que eu estou fazendo hoje. Então, assim, nem todo mundo segue, né, o que diz lá. Mas eu foquei muito nessa parte de minha paixão por energia, sustentabilidade. E eu acho que isso foi importante para entrar, porque né, lá eles querem montar uma turma diversa. Uma turma que se interessa por diferentes assuntos. E na minha época não era ainda... Hoje é até mais cool, né? De renováveis e sustentabilidade. Naquela época não era tanto, 2014. Né? Todo mundo... A minha turma, a maior parte das pessoas, o tema era tech de forma geral, né? Enfim, mas... E aí, enfim, acho que você mostrar que você tem um interesse específico é importante para eles, porque eles querem uma turma diversa, eles querem uma pessoa que, sei lá, tinha um colega que queria trabalhar com esportes, entendeu? Então, eles querem uma pessoa que vai trabalhar com esportes ao lado de uma pessoa que quer trabalhar com energia, ao lado de uma pessoa que quer trabalhar com, sei lá, mídias sociais, etc. Então, é importante ter essa diversidade e é importante você mostrar quais são os seus interesses nesse S, né? Quem é você? O que você quer? Você foi pelo BCG? Eu fui com patrocínio. Mas esse é um mega benefício da consultoria. Eu sou muito grato deles terem me patrocinado no MBA. E é uma coisa que, enfim, acho que é um benefício grande da carreira de consultoria, sim, porque eu estava falando, né, do upper out. Então, quem está indo bem, quem é promovido, em geral recebe o convite, né, o patrocínio para fazer um MBA. Tá, você tem que passar no MBA, né, mas essa parte da história. Mas é algo que realmente, enfim, fez diferença para mim. Por exemplo, quando eu saí do Brasil, o dólar estava R$2. Quando eu voltei, estava 4. Então você imagina o custo disso tudo. Mas muita gente vai sem então, esse patrocínio, né? E a universidade tem opções de bolsa e você tem acesso a financiamento, né? Nos Estados Unidos já não é difícil, principalmente numa universidade boa, você ter acesso a financiamento, aí você fica lá 20 anos pagando o MBA. Eu tenho vários colegas que têm isso, né? Tem uma parte do tuition, né? Que a universidade dá com bolsa, aí é variável dependendo da pessoa, as necessidades e tal. E tem uma parte que você financia, você pega um financiamento e paga ao longo de muitos anos. Eu ia te perguntar se, tipo, eles, assim, do ponto de vista de uma pessoa que está trabalhando numa consultoria, são gestores que te chamam, assim, o RH te chama, tipo, você não pode fazer um MBA, pode ser interessante e tal, a gente vê, ou é uma coisa que você que tem que ficar martelando, indo atrás? Assim, você tem que ir atrás, né? Mas é esperado como estágio da carreira, né? Na consultoria a gente tinha a figura do Career Advisor, que era uma pessoa, né, o mais sênior da empresa, o diretor, o sócio, que era o seu mentor ali dentro. E aí mentor formal, assim, né? Então ele que acompanhava, como é que você está em relação à próxima promoção, que coisas que oportunidades que você pode ir atrás. Porque, assim, o MBA é uma das coisas que você pode fazer em consultoria, mas, a gente fazia um ano trabalhar no escritório fora do Brasil. Tinha também programas que chamavam de secondment, né? Você ia trabalhar um ano numa empresa, numa ONG e voltar. Então, assim, tinha muito
tinha outras possibilidades. Então, o mentor te ajudava a pensar e escolher, dentre essas possibilidades, o que você queria fazer. Enfim. E depois, nesses comitês que tomam decisões de carreira das pessoas, eles que vão lá apresentar. Olha, eu acho que o Felipe devia ir para o MBA por esse motivo e tal, acho que a gente devia profissional, etc. Uhum. E aí, como que você transitou entrando nessa nova empresa e no mercado realmente de energia? Como foi esse processo? Então, foi uma coisa... Foi uma transição que eu não esperava fazer naquele momento. Mas aí, enfim, a esposa de um ex-colega do BCG era diretora de RH dessa empresa que eu fui trabalhar, é a Ômega. E aí eles me chamaram para, Felipe, ele me falou, né, esse meu colega falou, eu sei que você é interessado em renovar, vai falar com a minha esposa, que ela está contratando gente lá. E aí a gente começou a conversar, assim, muitas vezes né, um pouco mais para frente na carreira, os processos seletivos não são mais aquela coisa estruturada, assim, tem uma vaga, tal, todo mundo faz a seleção ao mesmo tempo, eles escolhem o melhor candidato, quem é, né? Às vezes você vai conversando com a empresa, desenvolvendo relacionamento, aí quando abre ali uma oportunidade, eles chamam, né? Então foi um pouco assim com a Ômega. Eu tive uma primeira conversa, na época a gente tinha nenhuma posição, aí beleza. Aí, um tempo depois, ele fala, não, a gente queria você aqui, mas espera aí que a gente vai fazer o IPO, aí vai reorganizar toda a empresa e tal. E aí, enfim, foi conversando e até que chegou o momento que fizeram uma proposta, ó, tem uma vaga aqui. E eu tava cada vez mais com mais vontade de focar nessa área de renováveis. E eu, como falei antes, né, a consultoria é difícil às vezes você focar exatamente no que você quer. E acho que uma coisa que é o lado ruim do que você tem. O bom da consultoria é que você muda o tempo todo de projeto, está sempre trabalhando com coisas novas e tal. O ruim é que você está sempre mudando de projeto e trabalhando com coisas novas. E você perde um pouco o sentido de... assim, para mim, né, o que eu senti falta era mais continuidade. E era mais também ser, no final das contas, responsável final pelo resultado. Né? Porque consultor, pela própria palavra, você dá uma opinião, você é um consultor, né? Você não é o decisor final, você não é o executivo. E eu sentia falta de ter mais, assim, a influência direta no resultado final, né? E esse sentido de continuidade, de trabalhar num projeto que vai além de 3, 6 meses, que você constrói uma equipe, você vai lá, você vê eu trabalhava com M&A, que é aquisições, então eu comprava ativo e depois eu ia acompanhar como é que estava, se aquelas coisas que eu tinha colocado lá no business plan estavam se revelando reais ou não. E aí, enfim, os erros, eu sabia dos erros que eu tinha cometido ou não. E na consultoria você não tem muito essa visão, né? Você faz lá o projeto, entrega o resultado, mas depois você não sabe muito o que aconteceu e você se sente menos dono do resultado. Então, eu estava já pensando em fazer essa transição em algum momento, não esperava fazer naquele momento específico, mas aí veio essa oportunidade. Eu falei, eu trabalho no setor que eu quero, uma empresa legal, uma empresa que acabou de fazer IPO, que está crescendo, e vamos embora. E aí eu aceitei a oferta, aí fui trabalhar com um negócio que eu nunca tinha trabalhado direito, que era M&A, que é fusões e aquisições, né? E aí fui vendo que na minha carreira eu gosto de colocar fora da zona de conforto, mas eu não falo isso assim como uma coisa, você tem que se colocar fora da zona de conforto e é tranquilo. Não, é duro. Mas, às vezes eu sou meio masoquista com esse assunto, mas aí eu fui trabalhar com a M&A, que é um negócio novo para mim, né? Então, muito mais profundo na parte financeira, que é fazer os modelos de valuation dos ativos. E lá a gente era, tipo, o modelo de Excel você deve avaliar quanto valia o ativo, tinha 1000 linhas. E aí, super no detalhe financeiro e tal, comecei a entrar aprender um monte de coisa que eu não sabia, de financiamento de projetos, etc. E contrato, né? Outra coisa que eu fui aprender, né? O juridiquês, assim.
Uhum. O único contrato que eu tinha lido na vida era o meu contrato de aluguel. Aí no, sei lá, primeiros meses na Ômega, Felipe, tá aqui o contrato que a gente está negociando para comprar esse ativo, dá uma lida e vê o que você acha. Aí, 100 páginas, assim. Nossa. Aí eu falei, caramba, e agora? E aí, mas eu fui aprendendo a gostar daquilo. E aí é um pouco, né, é outro tipo de raciocínio, mas também tem a sua lógica, né? A lógica jurídica do que coloca no contrato, que é a consequência de cada coisa. E eu comecei a gostar também de negociar o contrato e tal. E é uma parte, né, acho que um dos meus maiores aprendizados que eu tive lá foi aprofundar muito essa parte financeira e negociação, que era meu dia a dia, né? Negociar contratos difíceis, gigantes, os advogados de cada lado e tal. E eu aprendi muito com os advogados, né, de como negociar, do que era importante, do que não era. Às vezes, assim, do que né, na negociação você faz parecer que algo é importante para você, quando na verdade não é, e aí você usa aquilo como moeda de troca para outra coisa, e isso é muito interessante. Então eu acho que eu comecei a gostar bastante de fazer depois de um tempo. Uhum. E aí, assim, de certa forma, você estava muito nessa área jurídica e financeira, e como que veio essa coisa da participação da Rivera? Tipo, teve esse cara que te chamou para participar, mas você estava trabalhando em outra empresa, tipo, você só pediu demissão, assim, como que aconteceu essa transição? Então, assim, eu acho que a ideia de empreender não era nova, né, assim, em Stanford eu pensei algumas vezes, né, eu tinha um colega também, brasileiro, que também queria empreender e também tinha interesses semelhantes em energia, etc. Só que na época, enfim, até pelo próprio patrocínio era muito difícil eu não voltar para o BCG depois do MBA, né? Então, eu deixei essa ideia de lado, mas por um momento. Mas ainda tinha a ideia de construir algo do zero e viver essa experiência, né? E aí, enfim, na Ômega eu fui entrando no mundo da energia renovável. Teve um projeto que eu toquei lá que era meio que ajudar a começar uma startup lá dentro. Que era uma startup, algo até semelhante com o que a gente faz na Reverde, mas era venda digital de energia, só que para pequenos negócios no mercado livre, né? E aí, mas eu não era o executor, eu era mais como se fosse um investidor interno, sabe? Eu ficava acompanhando e controlando o que o cara que era um empreendedor, né, da startup interna fazia. E o contato que eu tive ali com esse mundo mais de construir um negócio, eu achei interessante, né? Já tinha tido esse contato um pouco mais teórico no MBA, né, de conhecer muita gente que empreendia. E ali falei, pô, interessante isso. Até porque o M&A também foi uma coisa que tinha um pouquinho do mundo da consultoria, que é você ir pulando de projeto em projeto e tal. Então, eu queria algo mais de construir algo, né? Não de comprar o ativo, mas de participar da construção de alguma coisa, de um negócio, de um produto, etc. Então, eu já estava com essa ideia, foi aí que eu resolvi também, por isso, sair da Ômega. E quando eu saí, eu estava querendo fazer um negócio de carregador de carro elétrico. Aí eu fiquei uns 2 meses pesquisando esse mercado, li, falei com um monte de gente e tal. E não sei, achei que era muito cedo. Tipo, o time, se você vai muito antes que o mercado está pronto para o que você tem a oferecer, não adianta, né? Então eu achei muito cedo ali para construir aquele negócio. Também na época não queria empreender sozinho, também não encontrei um cofundador que se animasse com essa ideia e tal. E aí desisti e fui trabalhar nessa. Aí esse meu ex-colega do BCG, ele falou, pô, Filipe, você tá livre aí no mercado, então vem me ajudar aqui, tô precisando de ajuda aqui na empresa, a Reciclo, que é uma empresa muito legal também no setor de reciclagem. Tô precisando de ajuda aqui, que a gente vai estar fazendo uns projetos de infraestrutura, você conhece disso, de infraestrutura, financiamento de infraestrutura. No caso, era para construir unidades de triagem mecanizadas, que são grandes... que são grandes
unidade assim, entra o lixo e sai, né, o lixo triado e para reciclagem, né, tipo o PET, o alumínio, o PEAD, etc. E aí eu falei, realmente, deixa eu ver como é que é esse negócio, e queria ter uma experiência de startup, e eu fui trabalhar lá. E fui trabalhar lá meio assim, tipo, quase como um consultor temporário, e aí fui ficando. Aí chegou uma hora que falou, tá bom, Fita, a gente quer você aqui no time, né, definitivo mesmo, né. E aí a empresa estava precisando de um diretor financeiro, né, CFO, tá bom, né? E aí me ofereceram ficar como CFO. Só que aí foi nessa que eu conheci o Felipe, eu falei, putz, não, o negócio... Aí eu falei, não, vou voltar com aquele plano de empreender. Eu acho que é um mercado que tem potencial. O Felipe era o sócio certo para isso. Vamos embora. E ainda, quando eu tomei a decisão, ainda não tinha azedado tanto o mercado de venture capital. Mas, então, foi isso. Aí eu falei, o Thiago, né, que era esse colega que é CEO lá da Recife, fundador. Eu falei, Thiago, você vai empreender. Não, Felipe. Não, fica aqui, não sei o que, pensa melhor e tal. Mas depois ele me apoiou, ele é o cara que me ajuda sempre a dar mais conselhos e é isso, enfim, eu resolvi mergulhar nessa. E hoje o que você faz, na verdade? Tipo, quais são as suas funções, assim? Então, a fundadora não tem uma função, assim, tão estável, né? A gente vai mudando de função em diferentes momentos da empresa, tá? Mas hoje, como é que eu e o Felipe nos dividimos, né? Eu fico com a parte de operação e financeiro e prospecção e contato com as usinas, né? E ele fica com o comercial e a tecnologia. Então a gente se divide um pouco dessa forma, mas sempre tem um assunto que exige a participação de nós dois, né? Não existe operação sem a tecnologia, e a tecnologia existe para melhorar a operação. Então, assim, a gente troca muita figurinha e com outras pessoas da empresa, e isso vai mudando, né? O papel. Tinha pessoas que, tipo, sei lá, tinha uma época que o time de atendimento estava comigo, agora não está mais, porque a gente viu que precisava de alguém com mais foco nisso. Enfim, a gente vai se ajustando, e o trabalho de fundador é muito... muda muito, não tem rotina fixa, assim, né? E em diferentes momentos você está fazendo coisas muito diferentes, né? Por exemplo, quando você está captando, isso é algo que dá muito trabalho, e é um tipo de trabalho totalmente diferente. Você vai lá, conversa com o investidor, conversa com o outro. É um trabalho difícil. Você tem que vender a empresa, né, para os investidores, né? Vender o sonho. E depois, quando você já entra no final, já é negociar contrato, como é que vai ser o seu contrato com o investidor e tal, para o dinheiro entrar, etc. E depois tem outros momentos que você está focado mais na execução, né? No dia a dia, no melhorar o produto, melhorar a operação. Uma coisa que sempre o fundador vai fazer muito é contratar gente, né? A gente passa muito tempo contratando gente, avaliando as pessoas e tal, um tempo próximo da equipe, né? Porque o grande desafio é formar uma equipe que funcione, que faça o trabalho que precisa fazer. Então é isso, acho que... Mas é um trabalho que muda muito. Cada semana, cada mês eu tenho funções diferentes, desafios diferentes para resolver. Qual é a habilidade que você ainda quer desenvolver? Tranquilidade. Me fala um livro que você recomendaria. A Regra Não Ter Regras, sobre a cultura do Netflix. O que mais te motiva? Dá oportunidade para as pessoas. Quem é a pessoa que mais te inspira? Eu vou passar essa. Porque eu pensei. Porque senão eu vou arranjar briga na minha família. Beleza, não tem problema. Qual palavra descreve o seu estilo de liderança? Transparente.
Qual é a habilidade que mais te ajudou na sua carreira até hoje? Acho que é capacidade analítica, com números, principalmente. Qual é o seu maior sonho profissional? Construir um negócio que tem impacto real no aquecimento global. E qual profissional você gostaria de ver aqui no Unicast? Tem várias pessoas para indicar, mas depois... Escolhe uma. Não, senão a pessoa vai... Eu não sei, eu não alinhei com ninguém. Beleza, então só me fala um profissional que você admira. Minha chefe, André. Não tenho a ambição de ter toda a vida planejada nesse momento. Vocês não sabem o que vocês vão querer daqui a 5, 10 anos. Se envolvam com atividades fora, né, do curricular, fora das aulas, né? Acho que isso tem muito aprendizado e pessoas interessantes para você conhecer fazendo outras coisas além só da sala de aula. Não que a sala de aula não seja importante. Se estiverem na dúvida sobre o que vocês gostam e não sabem o que vai fazer, façam alguma coisa que você é bom. Normalmente o que você é bom, você vai acabar gostando. Perfeito. Só finalizando aqui, então, obrigada, Felipe, de verdade. A minha entrevista foi super bacana aprender. Eu aprendi muitas coisas, principalmente sobre o mercado de energia, que eu não fazia muita ideia. Mas, foi sensacional ter você aqui. E deixo um espaço final aí, caso queira dar algum recado geral, falar alguma coisa da empresa que você está trabalhando, e fica à vontade. Eu queria agradecer, Martina, foi muito legal. Assim, achei a sua iniciativa super legal, a sua e da sua equipe no podcast, né, o videocast, não sei como. Eu acho super legal porque realmente é uma coisa que o mundo universitário aqui no Brasil é muito, muito distante do mercado de trabalho, assim, né? E lá eu até falei com você quando a gente conversou antes da entrevista que lá nos Estados Unidos, por exemplo, todo dia tinham várias pessoas, diferentes empresas, diferentes carreiras, indo falar na universidade, indo falar com os estudantes, indo falar sobre as carreiras. Então você estava lá, você começava a ver todas as suas possibilidades que você tem de diferentes trajetórias profissionais. E no Brasil falta muito isso, né? Então acho que você, com esse podcast, você ajuda mais gente a ter contato com pessoas em diferentes carreiras, fazendo diferentes coisas, e isso é super importante, né? Eu, sinceramente, na época da faculdade, tinha contato com pouca gente no mercado de trabalho e tinha pouca visibilidade dos caminhos possíveis de carreira, né? Na época era basicamente lá no Rio, principalmente, era concurso público, mercado financeiro, consultoria. Era, vai fazendo essas 3 coisas. Então, só que existem muitas outras opções, né? Então, acho que eu queria agradecer, falar um pouquinho da Reverde, né? Fazer um momento merchan aqui. A gente tem um produto que ajuda muita gente a ter economia, é super simples de contratar. A gente está atuando em 10 estados já, enfim, 10 estados do Brasil, incluindo aí grande parte do interior de São Paulo. Então, sejam clientes, indiquem pessoas, a gente tem um programa também de indicação e tal, que é bem interessante. Mas, eu acho que mas agora o outro que eu acho que eu não falei sobre isso nos 3 conselhos, mas acho que é um conselho final. Considere esse tema da mudança climática, transição energética para a carreira de vocês, porque esse negócio é muito grande. E o Brasil tem um potencial, assim, de ser protagonista em vários desses assuntos, né? Então, considerem isso, que o desafio é grande e precisa de gente boa trabalhando nesse tema.